Olá, eu sou Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou fazer a leitura de um trecho específico de um dos textos mais famosos do Rousseau, que é o discurso sobre a origem da desigualdade. Então, nesse texto específico, ele vai tentar responder essa pergunta que está aqui, que é qual é a origem da desigualdade entre os homens e se é autorizada pela lei natural. O Rousseau, na verdade, participou de um concurso para responder essa questão e ele escreve esse discurso sobre a origem da desigualdade. Essa versão que eu tenho aqui que você está vendo é a versão que está disponível no site Domínio Público. Claro, você pode encontrar outras traduções, enfim, mas essa aqui é a versão que está lá. Eu separei uma parte específica, bem pequenininha aqui, porque o texto é longo, então a ideia não é fazer uma leitura extensa do texto, mas trazer alguns elementos que eu acho que são importantes para discutir a filosofia do Rousseau em relação específica a essa questão do contratualismo. Então, a primeira ideia que ele coloca aqui é a ideia de que o ser humano ele é bom por natureza. Ele vai desenvolver isso em outros textos de maneira mais específica, mas ele vai trabalhar essa ideia de que esse homem no estado de natureza, ele seguia esse princípio que é faz o teu bem com o menor mal possível a outrem. E aí eu vou continuar aqui o texto dele, né? Ele fala: em uma palavra, é nesse sentimento natural, mais do que em argumentos sutis, que é preciso buscar a causa da repugnância que todo homem experimentaria em fazer o mal, mesmo independentemente das máximas da educação. Embora possa competir a Sócrates e aos espíritos da sua têmpera adquirir a virtude pela razão, há muito tempo que o gênero humano não mais existiria se a sua conservação tivesse dependido exclusivamente dos raciocínios dos que o compõem. A ideia que ele trabalha aqui, mencionando Sócrates, no caso a filosofia platônica, né, que faz alusão ao Sócrates, é a ideia de que tanto no Sócrates quanto em Platão existe a ideia de que a virtude ela parte de um processo de reflexão racional. E aí, conhecendo a virtude, você pratica a virtude. E o Rousseau vai trabalhar a ideia de que a virtude é um elemento natural, ou seja, o homem naturalmente ele é bom. E por muito tempo foi por isso que as pessoas fizeram o bem. Na verdade, não é a educação, não é a razão, não são as leis que tornam as pessoas boas. Essas coisas, inclusive, às vezes atrapalham, porque criam impedimentos a esse entendimento natural da bondade humana. Então, ele parte dessa ideia de que o ser humano é bom por natureza, e aqui vem a parte talvez mais famosa do discurso, que é quando ele vai trabalhar a ideia justamente explicando para ele que a origem da desigualdade é a propriedade. Então ele vai colocar o seguinte: o primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar esse impostor. Estarei perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Então ele trabalha essa ideia de que a propriedade privada foi aquela pessoa que cercou a terra pela primeira vez e disse que aquilo era dele, ele foi o fundador da sociedade civil e muito se teria evitado de problemas se alguém tivesse impedido essa pessoa de agir assim. Só que, enfim, as pessoas passaram a imitar aquela atitude em vez de negar. Outros passaram a pegar eles mesmos as suas propriedades. E aí se tornou todo o problema. A gente saiu do estado de natureza e entrou no estado social. Ainda que a entrada no estado social possa ter trazido alguns benefícios, na visão do Rousseau, os malefícios eles são maiores, eles são mais problemáticos. Porque a condição humana ela se tornou uma condição muito mais complicada. A gente passou a ter que lidar com circunstâncias que são acessórias, digamos assim, né? Aquilo que é essencial ao ser humano é aquilo que já está dentro dele. A filosofia do Rousseau parte dessa ideia de que o sentimento humano ele já é o positivo e já é o necessário do que ele precisa. Quando a gente passa a viver em sociedade, a gente passa a ter elementos que são artificiais. A gente passa a ter que lidar com esses elementos e isso torna a vida social e o ambiente político mais complicado. Só que o Rousseau reconhece também que não dá para voltar para o estado de natureza. Então a questão é, dado que a gente está no estado social, como é que a gente faz para a gente se aproximar do nosso estado de natureza? E aí o caminho que ele encontra, o caminho que ele acha que é possível, é pelo processo da educação, tentando resgatar a natureza humana, tentando resgatar a bondade natural do ser humano. Bem, então como eu falei, esse é o trecho mais famoso aqui do discurso sobre a desigualdade do Rousseau. O Rousseau tem vários textos que ele trata de política, esse aqui é um deles. Em outros textos, né, especificamente, ele trata da questão política de maneira mais contundente, aqui ele trata mais dessa questão filosófica sobre a origem da desigualdade e, consequentemente, os desdobramentos políticos que tudo isso gerou. Mas fica aqui o convite para você ler mais o texto, se você
quiser, se você tiver interesse, é um texto que ele é muito interessante, o Rousseau escrevia muito bem, então é um texto que flui também, muito fácil de ler. E é isso, aguardo você no próximo vídeo de leitura guiada, espero que você esteja gostando desse modelo que eu utilizo aqui, até a próxima, tchau.